Estamos ao vivo? Olá, todo mundo, como vocês estão? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos vendo depois dessa live. Que felicidade estar com você aqui novamente em nosso conteúdo. Primeiramente, eu quero agradecer aqui imensamente o carinho que eu tenho recebido das pessoas em todos os meus conteúdos, nas minhas redes sociais. As pessoas têm falado e colocado tanta coisa legal, tanta situação que tem vivenciado e usando todo esse conhecimento que a gente está passando aqui nas lives e tem mudado a vida das pessoas. E principalmente aqueles que estão sendo nossos mentorados, que têm feito todas as tarefas, tudo que a gente pede para fazer, tá lá fazendo, tá muito bacana, a gente está assistindo a evolução, crescendo na carreira, ou seja, está sendo um momento tão dinâmico e tão gostoso que não tem dinheiro que pague essa retribuição de me deixar tão feliz. Então, assim, na minha essência, eu sou professor, professor durante tantos anos de direito, professor do curso de gestão de negócios, fui professor de economia e mercado, fui professor dos cursos de RH, de logística, do curso de processos gerenciais, fui professor do curso de gestão para empresários, para gestores, e hoje estou fazendo isso via internet. Então é uma forma de voltar às minhas raízes como professor. E hoje, que é dia 15, dia do professor, quero aqui mandar o meu beijo para todos os meus professores, todos os meus colegas que são professores, que aqui fica sempre o carinho imenso de poder retribuir. Ser professor é entregar um pouco de você para outras pessoas, para que elas possam de fato ter a sua evolução e o seu crescimento como ser humano. E, gente, como eu tenho falado aqui nas minhas últimas lives, eu não posso ficar muito tempo em pé, eu não posso ficar muito tempo exposto à luz, por causa da questão da cirurgia que eu fiz. Então, nós vamos fazer aqui essas lives até eu poder estar de alta totalmente. A gente vai fazer elas bem mais curtas, mas como o compromisso com você é passar pelo menos um pouco de conteúdo em todas as nossas lives, hoje nós vamos passar um trecho importante em continuação ao que nós falamos na semana passada. E nessa semana nós vamos falar aqui numa coisa chamada processo aquecer. É só lembrar de aquecer, de esquentar, que você vai lembrar desse processo aquecer. Anota isso no seu papel, na sua agenda, no seu conteúdo, no seu caderno, porque isso é muito importante. A gente já começa a direcionar movimento para que realmente o seu conteúdo, a sua fala, seja interessante para um jornalista, seja interessante para que um canal de televisão te procure para falar sobre o assunto, ou até mesmo para que o seu cliente, para que o seu consumidor final comece a aderir ao que você faz. Todo esse nosso projeto aqui serve para qualquer tipo de ramo. Não importa se você é advogado, se você é dono de loja, se você é dentista, se você é arquiteto, não interessa qual é o tipo de ramo que você escolheu para a sua vida. O importante é você lembrar que tudo aqui é direcionado para que você tenha um resultado final. Então, o mais importante hoje, nós vamos iniciar com esse processo chamado aquecer. A de atenção, qualidade e conteúdo selecionado. O que eu estou dizendo para vocês? A gente tem falado bastante aqui que é importante você criar conteúdo para que as pessoas possam te ver. Quando a gente fala criar conteúdo para as pessoas possam te ver, e eu já disse sobre um livro que é muito utilizado na política, o último candidato aí que deu toda essa polêmica utilizou essa parte do livro a qualquer custo, ou seja, isso é uma situação que é tão importante porque hoje é o preço mais caro que nós temos em toda a relação negocial de comércio, mercado e negócios, que é uma coisa chamada a atenção. A atenção hoje no mercado é uma coisa muito, muito, muito difícil de você ter das pessoas. E quando a gente fala para você ter a atenção, você pode ter atenção de diversos modos específicos. E a atenção, quando você toma atenção para você, você direciona o seu consumidor, pelo menos para passar em frente à sua loja. Quero dizer isso para você entender. E eu vou dizer aqui o que eu sempre desenho quando eu tenho as minhas reuniões ou as minhas mentorias presenciais. Eu tenho as mentorias que são por videoconferência, claro, tem pessoas que moram no Mato Grosso, em Brasília, em Minas, pessoas que moram em outros locais próximos de São Paulo, mas não tão próximos para vir aqui presencialmente, e tem alunos que vêm presencialmente, que a gente faz as reuniões com o coffee break aqui para falar sobre esse assunto. E eu sempre digo uma coisa, vamos entender da seguinte forma, gente. Vou pedir para o Vitor direcionar só aqui agora, porque eu vou só desenhar, Vitor, tá? Então, para você poder entender melhor como é que vai funcionar isso. Eu vou imaginar aqui, vamos supor aqui, que seja uma avenida. A sua loja, você montou uma loja aqui nessa avenida. E nessa avenida passa cerca de 100 pessoas por dia. Então,
eu tenho 100 pessoas passando por dia. Se nessa avenida passa um fluxo de 100 pessoas por dia, cerca de 10 pessoas acaba entrando na sua loja. Dessas 10 pessoas, pelo menos uma pessoa compra na sua loja todos os dias na questão do fluxo de pessoas que passam. Quando eu falo que você precisa redobrar a atenção, que você precisa ter mais atenção, é você entender essa dinâmica. Essa dinâmica é muito importante. Se você vai para uma outra avenida, e nessa outra avenida, ao invés de passar 100 pessoas, passa 10 mil pessoas por dia, e dessas 10 mil pessoas por dia, entram 1.000 pessoas na sua loja, você vai aumentar pelo menos para 10 de venda. Então, perceba, quanto maior o fluxo de pessoas olhando para a sua loja, vai ser o maior número de pessoas que vão entrar, e do maior número de pessoas que vão entrar, vai ser o maior número de pessoas que vão comprar. Isso é uma métrica. Não tem jeito. Isso aqui é uma métrica. Quando eu continuo aqui, que é importante a gente desenhar aqui. Se a gente faz isso no espaço físico, a gente consegue fazer isso no espaço físico, isso é o chamado espaço offline. Você consegue fazer a mesma coisa no espaço online, ou seja, na internet, nas redes sociais. Então imagine que a internet é uma avenida em que passa pessoas todos os dias. Quanto maior o número de pessoas que passam na sua avenida, maior é a chance das pessoas entrarem na sua loja e da sua loja entrarem e comprarem com você. Isso é uma métrica, gente, importante para você entender o quanto é necessário você aprender sobre atenção. E a atenção, Vitor, pode voltar para mim? Não sei se já está em minha câmera aqui, gente, porque eu não consigo ver o jogo de câmera, mas já está em mim já. Assim, é importante você entender, foca aqui em mim, não foca no meu cabelo pré-implantado, foca aqui na minha fala, para você entender que assim, olha, é importante você ter essa ideia de que quanto mais pessoas conseguirem te ver, é o número de atenção que você tem, é o número de pessoas que podem ser potenciais clientes, sejam numa loja, como eu dei um exemplo aqui da loja, como num consultório, como você se transformando aí num profissional que as pessoas procuram para dar entrevistas, para se tornar uma autoridade. É importante que você apareça para o maior número de pessoas possíveis. Essa atenção hoje, ela é tão disputada pau a pau, e não hoje só, mas isso a gente ouvia muito na questão do Ibope, da audiência, que as televisões vendiam, e elas vendem até hoje, o valor do seu comercial pelo horário em que tem o maior número de pessoas assistindo. Porque não é que aquele número de pessoas vão todas comprar, mas a probabilidade aumenta a cada maior o número de pessoas que te assistem. Quanto maior o número de coisas que você faz, que você chama a atenção para você, melhor é para o que você está exercendo. Então vamos lá. Como eu falo que você precisa, num processo de aquecer, falar que tem que ter a atenção ela pode ser em formatos muito interessantes. Primeiro, quando a gente fala nesse livro que eu falei para vocês, que é um livro importante, até bom vocês lerem, é claro que você tem que ter uma maturidade para esse livro, para você também não se tornar um psicopata, mas você entender e extrair dele a melhor informação, que são as 48 leis do poder, você entender que ele fala, tenha a atenção a qualquer custo. Tenha a atenção a qualquer custo. Chame a atenção a qualquer custo. Quando fala-se isso, chama atenção a qualquer custo, é óbvio que você tem que estar preparado para todas as consequências de chamar a atenção a qualquer custo. Então, por exemplo, se você tem lá uma loja e você faz fake news, se você chama a atenção de coisa que não acontece, se você é bizarro, ou seja, você tem que estar disposto para que vai ter um número gigante de pessoas te olhando, mas há o mesmo volume de pessoas que vão também te criticar. Então, você está disposto a isso? Você está disposto a esse tipo de situação? Então é importante a gente entender esse tipo de pensamento. Não, eu não estou disposto, eu quero chamar a atenção de um formato mais interessante, eu quero chamar a atenção de um formato mais equilibrado. E a gente vai ter uma aula, eu acredito que nós possamos ainda ter essa aula até o final do ano, que nosso projeto é ter até aí o mês de novembro as nossas lives. Então assim, eu acredito que eu consiga ainda entregar para vocês um conteúdo de bem marketing muito interessante, um estudo a se fazendo agora, porque essa atenção ela tem que ser de forma mais qualificada, porque a gente entra aqui, mas a gente vai aprofundar isso num conteúdo específico. Se não for aqui nas nossas lives, eu prometo que eu vou aprofundar para os grupos que vão fazer parte dos grupos fechados, para ter as lives fechadas, que é justamente para a gente poder continuar o projeto depois de novembro, pensando e focando assim, olha, se você precisa ter uma atenção das pessoas, você precisa estar em todos os canais possíveis que as pessoas estão.
E seu cliente e potencial cliente, ele está em todos os canais que você imagina. Quando eu digo canais, são meios de atenção. Então você precisa estar em todos os meios de atenção possíveis. Então na mídia precisa estar, mas a televisão está morrendo. Mentira, não está morrendo, ela está se modificando. E por ela estar se modificando, ela está se adequando a uma nova realidade. Então você precisa entender que você precisa estar na televisão. Mas eu não consegui até agora. Nós vamos trabalhar isso, que é justamente te transformar numa autoridade para que a televisão te chame. Você precisa estar na rádio. É importante? Não consigo. Precisa transformar você na autoridade para que você possa ir para uma rádio. Você precisa estar nos eventos. Você precisa promover eventos, que é importante. Você precisa fazer parte de grupos específicos que falem sobre determinados assuntos. Você precisa se expor o máximo que você puder, porque nós estamos falando de todas as oportunidades para a atenção que você possa ter. Então, quando você fala, na minha cidade tem, sei lá, 10 mil habitantes, 5 mil habitantes. Quais são todos os eventos relacionados ou próximo do que eu faço que eu posso comparecer? Quais são todos os canais de televisão, ou rádio, ou podcast que eu posso tentar mandar aqui o meu e-mail para poder participar? Ou seja, eu tenho que começar a usar todos os mecanismos possíveis para ter atenção. A atenção é uma coisa muito importante. E quem tem a atenção das pessoas tem exatamente o que precisa para fazer a venda, porque a atenção hoje é a parte mais difícil de um negócio. Então, quando a gente fala no processo, busque a atenção. Eu vou usar a frase do livro 48 do Poder, mas você vai usar isso com moderação, tá? Você vai usar isso com moderação. Então, tenha atenção a qualquer custo, entre aspas, desde que você saiba o que está fazendo. Então, eu vou procurar ter atenção em tudo que for possível, em todas as minhas falas. Com isso, quando você começa a falar um assunto repetidamente, que você consegue passar para a pessoa o conteúdo que você tem, uma coisa que acontece com muita claridade, acontece com muita recorrência, por exemplo, no meu caso, eu falo sobre um assunto, um exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre crimes que ninguém conhecia. Crimes que acontecem, como você destruir plantas ornamentais em praças, que é crime, está lá previsto no estatuto, no Código de Crimes Ambientais. Então, quando eu fiz essa questão desse artigo, falei sobre isso, eu fiz lá um vídeo. Esse vídeo teve uma certa repercussão, porque, óbvio, quem não quer saber o crime que todo mundo comete não sabe, né? Que nem estelionato amoroso. As pessoas perguntam, nossa, mas quer dizer então que se o cara mentir que é casado, está namorando com alguém, e é crime? É crime. Então, isso deu uma repercussão. O que aconteceu? O jornal de Minas, o Em Minas, que é o maior jornal de Minas Gerais, me procurou para fazer uma reportagem sobre isso. Veja, quando eu fiz o conteúdo estourou no TikTok, do TikTok teve uma grande viralização desse vídeo, e por ter uma viralização, um jornalista de Minas, que não me conhecia, me conheceu através desse vídeo, me procurou. Então quando você faz aqui essa questão da atenção, é o que eu falo para você, você tem que procurar todos os canais possíveis. Então se você apresenta eu tenho uma loja de carro, você tem que estar em todos os lugares aonde as pessoas teoricamente pensam, possam falar ou queiram falar de carro. Então você tem que estar nas revistas de autosport, você tem que estar nos blogs de autosport, você tem que estar nos canais do YouTube de autosport, tem que estar relacionada à web de vendas, tem que estar em todos os mercados de vendas, ou seja, porque o seu cliente ele está em vários lugares. É a recorrência de te reconhecer, que existe até essa campanha dentro do Google Ads, que é a de reconhecimento, é o fato da pessoa te ver várias vezes, que ela passa a ter uma certa confiança e aderência a você, ela passa a te ouvir. Ou seja, esse último candidato, né, que foi o Pablo Marçal, ele fazia isso de uma forma assim, né, absurdamente bem feita, que é viralizar vídeos curtos na internet. Então, só tem noção, ele soltava cerca de 43 a 50 vídeos por plataforma por dia. Então imagina com o mesmo vídeo passou em 100 canais diferentes, então era cerca assim, de 6, 7 mil vídeos no ar por dia. Então aquela coisa absurda, ele esmagava aquela quantidade de vídeos. Por quê? Porque a quantidade para ele era o mais importante, para ele ficar tendo a atenção das pessoas. E aí você precisa entender que essa atenção ela é fundamental. Então você tem uma loja, você precisa chamar atenção para sua loja. Não adianta fazer lá uma fachada que é linda para você, mas não chame a atenção. Não adianta, a fachada tem que ser visível, as pessoas têm que olhar e já reconhecer você. Não adianta fazer um logo que é lindo para você, mas não chama atenção. Você tem que fazer um logo que chama atenção para as pessoas, que na hora que ela olha, ela já lembra de você. Então você tem que começar a criar esse movimento mental, que a atenção ela é fundamental. A atenção hoje ela é cara.
Tudo se paga pela atenção. Quanto mais seguidores você tem, maior são seus contratos de publicidade. Quanto mais pessoas você tem te procurando, maior é o número de pessoas que vão te contratar. Hoje a gente tem nas nossas redes sociais, somando todas as redes, a gente passa de 20 milhões de pessoas assistindo nossos conteúdos. Então, em todas as redes somadas, nós passamos de 20 milhões. 20 milhões de pessoas são, assim, coisa surreal. Tem televisão que não tem isso. Quando a gente chegar nesse número, é óbvio que o que acontece? Você começa a ter esse volume de pessoas querendo saber mais de você, querendo saber quem você é e por aí em diante, tá? Então, atenção. Só que a atenção é uma coisa importante que a gente tem que começar a frisar aqui, que a qualidade, quando você quer ter um objetivo central. Quando a gente fala da atenção, e eu disse isso aqui em cima, a gente fala que a atenção ela é pulverizada. Só que quando a gente começa a ter um objetivo central, a gente começa a qualificar a nossa atenção. Então, no primeiro momento, nesse processo, a gente pode escalar assim, primeiros 5 dias eu vou fazer tudo para chamar a atenção. Então, eu vou começar a publicar em todos os canais, qualquer situação, várias situações por dia, vários vídeos, e aí eu vou publicar essa massividade de conteúdo. Aí, já depois dos próximos 5 dias, na próxima semana, eu vou selecionar os vídeos que mais tiveram resultado, ou então a reportagem que mais teve efeito, o que mais questionaram, o que mais me procuraram para falar, ou então o que mais chamou a atenção das pessoas, dos meus clientes, o produto que eu mais vendi, e eu vou começar a qualificar. Por quê? Porque quando você produz um conteúdo, quando você se esforça para ter conteúdo direcionado, você tem que começar a pensar que você vai ter um desgaste. Qual que é a parte mais difícil de você produzir coisas para se tornar uma autoridade? É a constância. A constância é pelo desgaste que você tem no seu dia a dia. É muito desgastante você ter que trabalhar seu dia inteiro com o que você faz e você lembrar que tem que fazer um stories, lembrar que tem que fazer um conteúdo, lembrar que tem que tentar fazer um blog para tentar criar uma reportagem, tentar fazer parte de um evento. Você fazer esse mecanismo de atenção, ainda tendo que trabalhar, né, tendo que fazer as coisas que você faz no seu dia a dia, acrescentando isso, é muito desgastante. Então, o que a gente faz? A gente faz o teste, que eu já falei para vocês, o teste AB, a gente cria esse volume de atenção e depois a gente vai qualificando esse volume de atenção. O que é o qualificar? Não é você comprar um equipamento caro, não é você começar fazendo um estúdio, ou seja, fazendo um formato muito mais bonito, porque você vai demandar um custo para isso. E no momento não é essa questão que nós estamos querendo falar. Essa questão de custo é já para um grupo já mais avançado, que já está tendo resultado do trabalho na internet, que já está tendo, por exemplo, movimento no seu canal do YouTube, já está pagando, está recebendo o canal do YouTube. Aí você já começa a pensar numa qualidade de um serviço, de uma prestação de serviço melhor. Mas a qualidade que eu digo aqui é a qualidade mental para que você possa atingir as pessoas. E aí a gente faz já essa ligação muito próxima daqui, que é o conteúdo selecionado. Então, quando eu faço da qualidade, eu vou fazer o quê? O que mais tem retorno para mim. Eu vou fazer de uma forma que eu vou qualificar o meu tempo. Eu vou tentar chamar a atenção no que for possível. Eu testei, o que chama atenção mais são esses tipos de vídeo, esse formato. É mais no Instagram, é mais no TikTok, é mais no YouTube, é mais numa reportagem, é mais no blog. Então eu vou selecionar, vou qualificar com métricas isso, você vai ter que acompanhar o que mais as pessoas te procuram, o que mais elas chegam te para suportar depois. Então, por exemplo, você postou lá, que nós temos a nossa querida Marlene, ainda está assistindo aqui com a gente. Você postou foto da roupa lá, a pessoa começou a te procurar pelo Instagram para comprar, porque não é só para te elogiar, porque se você ficar nesse perfil de que as pessoas só estão te elogiando, você está sentindo a sensação de que você está sendo aplaudido por que você faz, você vai ter uma falsa sensação, que é ser afagado no seu ego, mas não ter um resultado financeiro necessário. Então, se você é um profissional, eu sou médico, que nem nossa outra mentoranda aqui, vai, a nossa querida Jennifer, que é do Descompli Clínica, depois sigam ela, por favor. Ela tá lá com o perfil dela. Se ela pensar que ela tá querendo só que as pessoas batam palma, né? Ou ela, ou qualquer outra pessoa, que é só que bata palma, você está afagando o ego da pessoa. E afagar o ego não tem resultado real, futuro, financeiro ou de qualidade de trabalho e serviço para as pessoas. Então tem que tomar um cuidado. Então assim, a gente vai lá. As pessoas elogiaram, mas elas compraram mais esse. No que eu vou focar? Eu vou focar mais no que está vendendo. Então assim, eu vou direcionar o meu trabalho, a minha ideia e a minha qualidade de perda de tempo ou de ganho de tempo, como você queira colocar, para esse tipo de situação. Então eu vou focar nesse sentido, eu vou fazer nesse sentido aqui. Então essa é a qualidade. Então eu tenho a atenção, que é o mais importante,
Você começa a tomar atenção, você começa a verificar o que chama atenção. Dessa atenção você faz a métrica do que realmente está trazendo resultado para você, porque não é só viralizar, porque não é só você ter números de seguidores, porque número de seguidores é só, nesse caso, é só afagar ego. O que é mais importante é que seguidores comprem de você, se tornem seus fãs e dos seus fãs te evangelizem por aí, passem a falar de você para outras pessoas. Nós já falamos isso em algumas lives aqui. E aí você então vai ter a qualidade do seu perfil, a qualidade do que você vai apresentar. Nessa qualidade do que você vai apresentar, você vai precisar fazer depois disso a seleção, que é o conteúdo selecionado. Por isso que assim, eu falei que essa live hoje seria bem rápida, mas ela é fundamental. Porque você fez a atenção, você separou depois de uma semana, 15 dias, que você fez as métricas, isso aqui vende mais, isso aqui fala mais, eu vou separar. E depois que você separa, você tem que entender que o seu conteúdo ele tem que ser direcionado. Ou seja, você vai ter que fazer falas, vai ter que colocar conteúdos, vai ter que fazer o copy, que todo mundo fala por aí, que é o movimento para venda, ou seja, você cria um texto para venda, seja a venda de um serviço, seja a venda de um produto, seja a venda de si para um jornalista, direcionado. Então, quando você seleciona o conteúdo, você vai fazer a atenção, a qualidade, mas agora você tem que fazer o próximo passo, que é a seleção de como transportar esse conteúdo, como você direciona. Então, o que eu preciso ter nesse conteúdo para que, de fato, um jornalista me chame, eu me torne uma autoridade, para que eu, de fato, eu me torne uma pessoa que a televisão me quer, ou, de fato, como é que eu vou vender mais com aquela fala. Porque não adianta só eu falar que meu produto é bom, que é de qualidade, que não sei o quê, mas qual que é a frase? Quais são as frases? Qual é o formato de persuasão que você tem que ter para conseguir convencer as pessoas de comprar o seu produto ou o seu serviço? Por que isso é tão importante? Porque lembra que, aí quando isso aqui é importante entender, Vitor, coloque para mim, aqui é a sua loja, correto? Só que a sua loja ela não está sozinha aqui. A sua loja ela tem mais um monte de loja concorrente. Você tem um monte de concorrente por aqui. Quando você tem um monte de concorrente, significa que várias pessoas vão entrar. Quando a gente fala de atenção, quanto mais atenção você tiver, mais pessoas vão entrar. Mas não adianta só ter essa questão, você tem que começar a ter diferenciais. E na vida social e para se tornar uma autoridade, é a mesma coisa. Então o que acontece? Não adianta lá eu montar a loja aqui, chamar atenção, botando um monte de flor na cabeça para as pessoas entrarem, só que as pessoas não compram comigo. As pessoas entram na minha loja e vão embora. Eu vou dar um exemplo, Vitor, pode voltar para mim aqui? Vou dar um exemplo, tem uma loja no shopping que eu sempre que eu vou lá eu falo isso dela. Ela deve ter, não vou citar o nome da loja, óbvio, porque ela tem, acho que é uma rede, deve ter em vários outros shoppings por aí. É uma loja que vende bugiganga para casa, mas assim, num perfilzinho um pouco mais caro. Então ela vende um monte de bugiganga para dentro de casa, né? De copo, de talher, de enfeite, ou seja, ela vende um monte de coisa para residência. Só que assim, ela é aquela loja que é praticamente uma AliExpress física, porque as pessoas entram e querem ver as bugigangas. Então ela toma atenção, você entra na loja, ela está lotada sempre. Mas quando você olha para a fila do caixa, tá assim, duas pessoas, uma pessoa. Então as pessoas entram curiosas para olhar aquele monte de bugiganga. Nossa, que legal, isso aqui é para limpar não sei o quê. Nossa, que legal, isso aqui é para não sei o quê. Mas não compram. Então, o que acontece? Você tem que tomar um certo cuidado, porque o custo do seu tempo, ou do seu lead, ou do seu tráfego pago, que nós vamos falar sobre isso também, pode começar a ficar caro, porque você está trazendo um monte de gente na atenção, que é o que eu falei, a gente precisa ter atenção. Só que se você não criar essa qualidade e selecionar o que você precisa, você começa a ter esse esbarroamento de informações, de tempo gasto com isso, mas isso não está retornando em dinheiro. Por que tanta gente desiste do tráfego pago? Por que tanta gente desiste da internet? Porque começa a não ver resultado. Vai, trabalha e não vê resultado. Então você fala assim, pô, meu Instagram cresceu. Tinha 300, foi para 2.000, 3.000 pessoas. Pô, um crescimento exponencial. A realidade é essa, 3.000 pessoas não cabe dentro de vários auditórios por aí, é muita gente. Só que essas 3.000 pessoas não tem que estar ali só de curioso. Elas têm que ser pessoas que você consiga atingi-las com a sua persuasão. E a sua persuasão é você separar que a sua fala, o seu conteúdo, consiga mostrar para essa pessoa que a melhor opção para ela é comprar com você. Então, por isso é importante a gente aprender, e aí nas próximas aulas vamos entender um assunto que é muito interessante, que se fala muito hoje, que é vender sem vender. Nós já até falamos sobre isso, né, aqui já, vender sem vender. O que é o vender sem vender? Vender de um formato que as pessoas queiram comprar de você. É o jardim florido que as borboletas vêm todas as vezes buscar aqui os pólen. Então, assim, você vai ter de alguma forma que formatizar isso. Então é a sua fala, o seu jeito de falar,
quais são as frases persuasivas, como é que você aprende isso numa oratória. Ou seja, nós já estamos terminando de montar o curso de oratória para que você possa ter só esse direcionamento de como falar, entonação da voz dentro de uma fala, o seu sorriso, o que você pode ser mais sério, o que você não pode ser tão sério, o que você precisa falar de um jeitão das pessoas entender, o que você tem que falar um pouco mais formal. Isso tudo é o conteúdo selecionado. Eu seleciono um formato para aquela venda, para aquele tipo de grupo, para aquele produto, porque senão eu começo a não ter o quê? O resultado que eu espero. Então, se eu consigo ter a atenção, porque eu entendi que quanto mais pessoas passarem aqui, mais pessoas vão entrar e mais pessoas podem comprar. Quando eu qualifico esse tempo para selecionar o que eu trago para dentro, para as pessoas poderem fazer, eu aumento a quantidade de pessoas que compram. E quando eu seleciono o produto, quando eu seleciono o formato, quando eu seleciono a minha fala, quando eu me torno persuasivo, eu consigo de fato transformar isso em venda final. Seja a venda do meu conteúdo, seja a venda final do meu produto, seja a venda final do meu serviço, ou até mesmo a venda de mim para um jornalista comprar a ideia de que ele tem que me passar na televisão, tem que me passar no jornal, tem que me passar numa rede, porque a minha fala é para ele importante e traz para ele confiabilidade na reportagem dele, o que é muito importante. Então você precisa entender, grava isso, esse processo aquecer, que você precisa ter atenção. Em primeiro momento você faz o formato meu geral para você entender, depois você começa a qualificar esse formato e quando você qualifica esse formato, você seleciona o que você quer atingir de fato e como você vai atingir. Você vai treinar o seu poder de venda, a sua persuasão. E a gente é um treino, não adianta, porque venda é talento. Não é, não é talento. Não é talento. O esforçado chega muito mais longe do que qualquer outra pessoa talentosa. O talentoso é preguiçoso, não faz os exercícios necessários, não se aprimora e fica lá a banho-maria. Quem já é o mais esforçado, quem é dedicado e constante, aprende técnicas e vai aprimorando até chegar nos resultados que precisa. É uma escalada e você precisa escalar com processos de persuasão de crescimento. Por isso é tão importante você entender isso. Se você entender esse processo aquecer e você colocar isso em prática, que é o que a gente faz com nossos mentorados, a gente senta, olha, é assim, você vai fazer esse vídeo, você vai fazer desse formato o seu vídeo, você vai colocar isso aqui na reportagem, quando o repórter te ligar, você vai falar essa informação, você vai se portar desse jeito, você vai sorrir desse jeito. Ah, mas nossa, é muito falso. Não, não é falso. Você está se mostrando, você é um produto. Quando você conseguir entender que você é um produto, você vai se encaixando no formato que as pessoas querem comprar. E aí você tem resultado. Garanto a você, se você focar nesse formato, com tudo que a gente já ensinou até aqui, você vai ter resultado. Tanto é que tanta gente está mandando mensagem todos os dias falando que fez isso, deu resultado, fez aquilo, deu resultado, está chegando aquilo, está vendendo mais. Ou seja, pessoas que estão vendendo muito mais, tendo muito mais clientes, tendo muito mais oportunidades, porque conseguiram entender esse formato que vos falo aqui, estou tão dedicado para poder passar para vocês, tá bom? Gente, novamente, acho que a nossa live hoje já deu, porque eu já estou sentindo o aquecimento das lâmpadas aqui na minha cabeça, e como o médico pediu, eu não posso ficar me expondo muito. Agradeço imensamente vocês pela atenção, muito obrigado. Façam esses exercícios, façam isso aqui, estamos à disposição. Quem quiser entrar nos grupos de WhatsApp, quem quiser as nossas mentorias, também estamos aqui à disposição, fala com a gente, vai ser um prazer a nossa equipe entrar em contato, conversar com você, direcionar para uma eventual mentoria presencial ou uma mentoria videoconferência, ou fazer parte dos grupos de mentoria, você fazer parte do grupo do network, é tão importante para você, eu estou à disposição para isso, também para os nossos e-books, temos nossos e-books gratuitos, temos nossos e-books pagos, ou seja, nós temos muito material aí que tem circulado. Se você comprou um dos nossos livros, tanto o Destravando a Sua Inteligência Emocional, como também o Lista de Custódia, qualquer livro que você tenha comprado nosso, físico, quiser que eu autografe, manda pra gente aqui, eu vou fazer com carinho enorme, já mando para você autografado, com toda certeza, para que você possa ter aí os nossos livros, nossas coleções. Bom, galera, muito obrigado. Um beijo no coração de você.